Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana de muita aprendizagem. Espero que estejam todos bem, na paz e na graça do Senhor. Hoje é dia 8 de novembro de 2021, segunda-feira. E que todos nós tenhamos uma semana de muita aprendizagem. Nossa aula de hoje vai começar com nossas atividades do PQVAE. E nós vamos falar hoje, novamente, num assunto que é muito importante para todos nós. A necessidade de respeitarmos uns aos outros, cada um do seu jeito. Somos todos diferentes, não é? Na nossa forma física, na nossa forma de pensar, de agir, de aprender, de gostar das coisas, não é? Até mesmo na nossa família, papai, mamãe, filho, mesmo que seja a família pequenininha, um é diferente do outro. Não apenas na aparência, mas também nos sentimentos, nas atitudes, nos gostos. E aí, nós precisamos respeitar cada um do seu jeito, não é? E para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, o professor vai enviar para vocês essa história, o vídeo com a história que conta como uma família pode ser diferente. Imagina na sala de aula, onde tem tantas crianças representando tantas famílias diferentes. Então vamos assistir essa história com muita atenção, porque ela vai dar a base para que a gente possa fazer nossa tarefinha depois, certo? Depois que vocês assistirem a história, nós vamos pensar um pouquinho nesses adjetivos. O que são adjetivos, professora? É a forma que cada um age, né? Então, lá na nossa família, incluindo os tios, os avós, sempre tem um que é o reclamão, não é? É aquele que reclama de tudo. Reclama do calor, reclama do frio, reclama da comida, da bagunça da casa, não é? Tá sempre reclamando. Tem aquele que é fofoqueiro, que adora contar as novidades, não é? Toda vez que acontece algo, pode ser na família, nos vizinhos, no trabalho, ele quer contar para todos. Temos também aquele membro que está sempre atrasado, que enrola na hora de ir para o trabalho, que enrola na hora de vir para a escola. Temos um membro da família que é o cri-cri. Quem que é o cri-cri? Aquele que se mete em tudo, que não sossega, que quer dar opinião, que é sempre do contra. Temos também o folgado. Quem que é o folgado? Aquele que mexe nas coisas dos outros sem pedir, né? Que pega celular, que pega telefone, pega uma peça de roupa emprestado, muitas vezes sem pedir. Temos também o grosseiro. Quem que é o grosseiro? Aquela pessoa desagradável que fala sempre gritando, né? Que fala palavrão, que é até mal educado muitas vezes com os demais. Temos o mal-humorado, temos o mentiroso, né? Que conta histórias que não existem, muitas vezes para se favorecer, para se livrar de algo errado que fez, né? Coloca a culpa daquilo que fez nos outros. E o livro aberto. O que é livro aberto? É aquele que conta da vida dele para todo mundo. Por que a professora pediu para vocês analisar e prestar atenção em cada um desses adjetivos?
porque é com ele que nós vamos fazer a nossa tarefinha do PQVAE. Lá no nosso caderno, nós vamos colocar a data de hoje, não é? E vamos fazer essa tarefa aqui, ó. Depois de ouvir e assistir a história, de ver os adjetivos, né, relacionados no cartaz, nós vamos fazer uma lista no nosso caderno, escrevendo o nome dos membros da nossa família e relacionar o adjetivo a cada membro familiar. A professora pôs aqui como exemplo o pai, a mãe e o filho. O pai, a professora colocou o adjetivo de reclamão. É aquele que reclama de tudo, não é? A mãe é mandona, que fica mandando a gente fazer as coisas o tempo todo. E o filho é o cri-cri, aquele sapequinha que mexe em tudo, que se intromete em tudo. Então, lá no caderninho de vocês vão seguir esse exemplo que a professora fez e vão colocar o nome de todos os membros da família. Não pode esquecer de incluir o irmãozinho, a vovó, o vovô, a tia, o tio, todos os membros da sua família. E aí, para cada um deles, você vai colocar um adjetivo. Combinado? Nossa atividade língua portuguesa continua sendo na apostila. E hoje nós vamos trabalhar um texto que dá água na boca, não é? Receita. Receita é quando a gente lê o texto e aprende a fazer uma comida gostosa, né? Crianças adoram bolo, não é? Desculpa. E mamãe faz bolos deliciosos, seguindo uma receita. Aqui nós temos a receita do bolo de fubá. Toda a receita é dividida em duas partes. Primeiro vem os ingredientes, que é tudo que a gente vai usar para preparar o bolo, e depois vem o modo de preparo, que explica passo a passo como misturar esses ingredientes para o bolo ficar gostoso, não é? Então, o que a gente vai fazer? Ler nossa receita com muita atenção, descobrindo quais são os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente que a gente vai usar para preparar o bolo de fubá, e depois como que a gente vai preparar esse bolo. Feita a leitura, a gente vai responder todas essas questões relacionadas à nossa receita. Que tipo de texto que ele é, por que nós usamos o leite nessa receita, se esse leite é integral, se esse leite é de soja, se ele é condensado ou se ele é desnatado. Qual é o tipo de leite que a gente usa, né? Que tem todos esses, tem e mais, né? Aqui só tem relacionado 4, tem muito mais tipo de leite, né? Depois a gente vai colocar o X no primeiro passo para realizar essa receita. O que a gente tem que fazer primeiro? Tá escrito aqui, não é? E aí, nessas linhas, nós vamos escrever o nome de todos os ingredientes. Quais são eles? Estão todos aqui, ó. Os ovos, a xícara de óleo, a farinha de trigo e todas os outros ingredientes. E por último, nós vamos escrever uma frase descrevendo o que aparece nessa imagem, o que esse menininho está fazendo, né? Olha a alegria dele, o que ele tem aqui no colo que ele vai comer. Então, criar uma frase bem criativa usando essa imagem. Lembram que nossa frase precisa começar com letra maiúscula e terminar sempre com um ponto final, se a gente está afirmando, ou ponto de interrogação, quando eu faço uma pergunta, ou ponto de exclamação, quando fica admirado, não é? Na nossa tarefa de matemática, na mesma apostila, lá mais para o final dela, nós vamos trabalhar hoje com esse gráfico aqui, ó.
Primeiro a gente observa o gráfico com os tipos de calçado. Nós temos aqui, ó, 4 tipos de calçados diferentes, não é? E observando o gráfico, a gente vai marcar um X. Qual é o calçado que foi menos escolhido pelas professoras? Esse gráfico está representando o quê? Os calçados que a professora gosta de usar quando vai trabalhar, né? Tem professor que gosta de trabalhar com bota, tem a professora que está sempre de tênis, como a nossa professora de educação física, né? E tem professoras que gostam de trabalhar com calçado mais sofisticado, mais chique, né? Que é o escarpão ou a sandália de salto. Mas de todos esses, qual que a professora usa menos, né, em sala de aula? Na número 2, nós temos uma tabela representando alguns animais e a quantidade que representa cada animal. Todos eles são vendidos em uma loja. E de acordo com essa tabelinha que tem aqui, ó, quantos animais estão disponíveis para serem vendidos nessa loja? Se eu somar a quantidade de gato, de cachorro, de pássaros e de peixes, todos eles juntos, vai dar 16 animais, 19, 26 ou 25. Para descobrir, vocês vão somar todos esses números aqui juntos. Somar é fazer a continha de mais. Combinado? Na próxima tarefinha, nós vamos relembrar novamente o que é meia dúzia, né? Uma dúzia, 2 dúzias e 1 dúzia e meia, né? E aí a gente vai contar os ovos aqui da cartela e vai descobrir quantos ovos que a Vânia comprou. Se ela comprou só meia dúzia, se ela comprou 1 dúzia, 2 dúzias ou 1 dúzia e meia. Na número 2, nós vamos contar quantos pães tem na prateleira do supermercado. Nós vamos contar e vamos responder aqui com o número que representa a quantidade e vamos colocar aqui se é 1 dúzia ou meia dúzia. E a mesma coisa aqui também, né? Vamos contar, colocar a quantidade e se esse número representa 1 dúzia ou meia dúzia. Depois que os bombons que nós temos aqui, ó, nós vamos formar grupo de meia dúzia. Vamos contar meia dúzia e vamos contornar. Meia dúzia de novo e contornar. Depois nós vamos responder quantos grupos foram formados, se foi 2 ou se foi 3 grupos. E quantos doces sobraram, que vai sobrar, não vai? Muito bem. Nossa tarefinha de hoje chega ao fim. E a professora quer deixar um lembrete muito importante. Assista sempre ao vídeo com atenção. Se a gente não assistir o vídeo onde a professora está explicando a tarefa, os vídeos de história que a professora enviar para vocês, nosso conhecimento não vai ser geral, a gente vai aprender só um pouquinho nessa aula, né? E quanto mais a gente aprende, melhor para nós. E não esqueçam de pedir para a mamãe tirar a foto das atividades e enviar para a professora, senão a gente vai ficar sem nossa presença e sem nossa nota que nós precisamos. Já estamos chegando quase no final do ano e a professora vai lembrar mais uma vez que é através da sua atividade que você vai passar de ano. Se você não fizer sua atividade, você vai ficar no segundo ano de novo, você vai reprovar. Eu tenho certeza que nenhuma criança quer reprovar, certo? Um grande abraço e até a nossa aula de amanhã.